Aconteceria esta manhã o encontro entre a governadora Raquel Lira e a prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado. Esse encontro já estava sinalizado na agenda da governadora, porque estava sendo divulgado já, inclusive, por secretários da prefeita Márcia. Esse encontro aconteceria na casa da gestora de Serra Talhada. A governadora Raquel Lira iria abrir o circuito literário aqui em Serra Talhada e, antes disso, teria essa conversa com a prefeita. Vieram as chuvas nas últimas horas, chuvas torrenciais em boa parte do estado. A gente viu, por exemplo, a situação de Triunfo, com 150 milímetros num volume, num espaço de tempo muito curto. Aqui em Serra Talhada também chuvas importantes que causaram alguns prejuízos menores, mas também preocuparam. Região metropolitana, muita chuva. No Cabo de Santo Agostinho, por exemplo, registros de chuvas que alcançaram a marca dos 180 milímetros. Então é muita água na região metropolitana nas últimas horas, e a governadora, para evitar ser questionada, porque quando ela estava em Nova York quando choveu muito forte da última vez e foi questionada por estar longe, e agora estaria aqui em Serra Talhada, mas acabou recuando, preferindo ficar na base de monitoramento das chuvas para evitar imagens. Olha, enquanto a governadora está em Serra Talhada com a prefeita, participando do evento literário, Pernambuco se acabando na água. Então, para evitar esse tipo de questionamento, ela preferiu ficar em Recife. A pergunta que se faz é o que seria conversado entre ela e a prefeita Márcia Conrado. Por hora, é uma pergunta sem resposta, porque ela fica só no campo da especulação. Todo mundo sabe que a relação das duas não é a mesma, desde o ambiente eleitoral, quando viveram aí num ambiente de muita aproximação, num paraíso político. A Márcia, prefeita do PT, e a Raquel Lira, governadora do PSDB. E Raquel usou muito Márcia de trunfo, dizendo que tinha de aliados a Bolsonaro até petistas, e sempre invocava o nome da prefeita. Isso rendeu depois parcerias administrativas, visitas da governadora, mas com o tempo essa relação foi se desgastando um pouco, porque Luciano Duque entrou na base da governadora e começou a ocupar alguns espaços, e por outro lado, porque Márcia começou a tomar o caminho partidário de dizer que seguiria o PT, e teve aquele encontro com João Campos, e Márcia também não gostou da movimentação de Raquel com os espaços que Raquel deu a Luciano Duque, e tem mais espaços, inclusive, que deverão ser ocupados pelo deputado estadual, vai muito além do Miguel Duque no IPA, que também teve a participação do Podemos, do Marcelo Gouveia. Por outro lado, a governadora Raquel viu Márcia cada vez mais se alinhando com o prefeito do Recife. Teve aquele encontro dela, do Breno, com João Campos e Marília Reis. Então isso vai carcomendo a relação. Márcia esteve num evento no Palácio, onde sua imagem foi pouco explorada pelo staff do governo, pela própria governadora. Então, dizer que o clima está bom é forçar a barra. Agora, em política, tudo é possível. E não esqueçam que a governadora Raquel Lira está fazendo um movimento de ir atrás, inclusive, de prefeitos socialistas, de oferecer espaço. Então, tem prefeito do PSB virando a casaca, indo para o lado da governadora. Estão dizendo que ela está começando a fazer política para valer. Tem prefeito do PSB dizendo que a oferta é boa do ponto de vista administrativo, de espaços, e que o jogo é pesado. Então, essa coisa da caneta tem um peso, e uma das possibilidades dessa conversa é que Raquel fizesse um convite à Márcia, uma proposta de reaproximação, negociando espaços políticos e também questões administrativas. Para mim, essa possibilidade não é descartada. A governadora Raquel Lira não ia fazer uma visita à Márcia Conrado só para tomar cafezinho, só para dizer, não, fiz uma visita de cortesia para dizer que na política a gente tem que esquecer as diferenças. Não é isso. Ela está no momento chave de buscar aliados, e ela sabe que Márcia Conrado tem seu peso, com suas virtudes e defeitos, como Luciano Duque, com suas virtudes e defeitos, tem seu peso também. Então ela quer contar com um palanque amplo em Serra Talhada. Então, na minha cabeça, esse ambiente de conversa passa por uma tentativa da governadora de uma reaproximação de Márcia Conrado para contar com os dois palanques. Só que tem o fator Breno agora. O Breno Araújo é pré-candidato a deputado estadual pelo PSB,
Então, como é que fica a questão do Breno? Será que a governadora poderia negociar uma ampliação de espaços para garantir um mandato para o Breno? E, por outro lado, se isso for possível, como é que fica a relação com o Luciano Huck? Então, tem muita coisa no jogo e muita pergunta que não vai ser respondida agora. Só que Márcia Conrado já teve encontros que não constaram da agenda com todas as grandes lideranças políticas de Pernambuco. Antes do João Campos conversar com a Márcia em Serra Talhada, naquele mesmo dia, o João me dizia numa entrevista que vinha conversando com a prefeita. A Marília Reis, quando era adversária, tinha se afastado de Márcia, reclamando que não teve o apoio devido, teve um encontro também fechado com a prefeita, que eu cheguei a noticiar. Depois ficaram com os panos quentes em cima da questão. Então, elas vão ter a agenda em um momento ou outro. É muito possível que Márcia e Raquel voltem a conversar. O teor da conversa, o que é que vai ser conversado, certamente a gente vai ficar sabendo pelos vazamentos em torno disso. Agora, de um lado, tem a posição, eu continuo achando que Márcia está muito mais para João do que para Raquel nesse momento, mas é claro que o imponderável da política pode continuar prevalecendo e pode haver uma reviravolta. Depende muito do que Raquel vai levar a Márcia e da disposição da prefeita de Serra Talhada em ouvir e mudar de posição. Será que isso ainda é possível?